Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Então vamos começar. Boa noite. Boa noite. A maioria dos estados e municípios mantém a vacinação de adolescentes, apesar da decisão do Ministério da Saúde. A Fiocruz afirma que casos, mortes e internações em UTIs por Covid têm os menores números do ano. A pedido da CPI, a Polícia Federal faz operação de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos. A bolsa cai e o dólar sobe com o aumento do imposto que encarece operações de crédito. Os Estados Unidos reconhecem o erro no ataque com drone à capital afegã, que matou 3 adultos e 7 crianças. Em meio minuto no Jornal Nacional. O combate às chamas ganhou reforço aéreo em Minas Gerais, na pior temporada de incêndios em uma década. O horizonte tomado pela fumaça é o destino desses aviões que recebem 1.800 litros de água antes de cada decolagem. Os pilotos fazem vários voos por dia. São muitos focos de incêndio que aparecem a todo momento, destruindo a mata nas montanhas de Minas Gerais. Atacar as chamas pelo ar é fundamental em áreas de difícil acesso para bombeiros e brigadistas que não estão tendo descanso nos últimos dias. O piloto tem que ter precisão. Muito bom lançamento. O lançamento ideal é na linha de fogo, né? E tentando atingir também uma área que não foi queimada ainda, né? Para que as equipes consigam chegar e fazer o rescaldo dessa linha que foi apagada pelo avião. É um vai e vem constante. 8 aviões como esse estão sendo utilizados para o combate aos incêndios em Minas Gerais. O reabastecimento com água tem que ser rápido. O piloto não fica nem 5 minutos em solo. A agilidade aqui faz muita diferença para quem tenta controlar o fogo nas matas. Do início do mês até hoje, já são 3.681 queimadas no estado. Já passou o que foi registrado no mês de setembro todo do ano passado. Os bombeiros lembram que o fogo, na maioria das vezes, é provocado por ação humana. A gente está falando de um combate que ele é muito arriscado, ele é muito trabalhoso, às vezes a gente fica 5, 6 dias somente em um incêndio florestal, precisa de uma quantidade muito grande de homens, uma quantidade muito grande de recursos que é utilizado, e tudo isso poderia ser evitado se as pessoas fossem um pouco mais conscientes. O responsável por esse incêndio no começo do mês na Serra de São José, próxima a Tiradentes, vai ter que responder pelo que fez. O dono de uma propriedade rural é suspeito de ter colocado fogo para diminuir a área de pasto, mas as chamas se alastraram e 925 hectares de uma área de proteção ambiental foram atingidos. A Polícia Militar de Meio Ambiente aplicou uma multa no valor de quase 4 milhões de reais. O homem ainda pode responder pelos crimes de incêndio florestal e danos patrimoniais. Em Goiás, drones e imagens de satélite estão ajudando na investigação e no combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros. Com a ajuda de cima, policiais civis da Delegacia de Meio Ambiente estão na região para descobrir as causas do incêndio. Esse trabalho de monitoramento com drone, georreferenciamento e depois nós vamos juntar com as imagens de satélite que temos do início do fogo, contribuirá para a apuração dos possíveis criminosos. Em breve estaremos finalizando o relatório e encaminhando à autoridade policial. Este é o QG de combate ao fogo montado no aeroporto de Alto Paraíso de Goiás, principal cidade da Chapada dos Veadeiros. Imagens de satélite mostram que a área atingida pelo incêndio não para de crescer. O mapa ajuda a localizar as equipes de combate. Em 3 dias, a área queimada quase dobrou. Mais de 15 mil hectares já foram destruídos.
Nesta sexta-feira, cerca de 170 brigadistas, bombeiros e voluntários se dividiram em 3 regiões diferentes. Mas o terreno dificulta um pouco, por ser um terreno muito íngreme, muita mata lá embaixo, muita fumaça. A equipe está tendo dificuldade agora de acessar a mata devido a muita fumaça. Um novo foco surgiu na região da Cachoeira dos Cristais. O tempo seco, o calor e os ventos, que devem passar dos 48 km por hora nos próximos dias, contribuem para o avanço do incêndio. A meta, o objetivo é evitar que mais focos de incêndio atravessem essa estrada aqui onde nós estamos e atinjam aquele ponto lá em cima, onde já teve fogo. O fogo mais cedo chegou a passar daqui para lá, atravessou a estrada. Olha isso, meu Deus do céu. Estamos aqui esperando o fogo chegar. Olha a condição desse fogo. Olha o barulho desse fogo, olha a rapidez com que ele vem. Isso é fogo o quê? Criminoso. A crise energética que causa tanta preocupação no Brasil neste momento só não é pior porque existe um sistema integrado de transmissão. A eletricidade viaja das regiões que estão produzindo mais até os consumidores. Torres e cabos de energia conectam mais de 98% da população. Desde a última grande crise hídrica em 2001, a rede dobrou de tamanho. A energia que ilumina a sua casa pode vir de praticamente qualquer lugar do país. 20 anos atrás, o chamado Sistema Integrado Nacional tinha 70 mil quilômetros de extensão. Agora, são 164 mil quilômetros de linhas de transmissão. Isso permite que as regiões Norte e Nordeste, onde os reservatórios estão com volume mais alto, hoje evitem uma crise maior no centro-sul do país. O Norte e Nordeste aumentaram 14 vezes a sua capacidade de mandar energia para o Sudeste e Centro-Oeste. A gente, ao ter um sistema interconectado, quando tem mais chuva numa região, a gente manda energia para a região que está mais seca. Em 2001, 90% da energia vinham das usinas hidrelétricas. Hoje, elas representam 63%. Outras fontes ganharam importância, como as térmicas, que funcionam a óleo, gás, carvão ou bagaço da cana, além do sol e do vento. Toda essa energia passa por linhões, alguns com milhares de quilômetros de extensão, e é recebida pelas distribuidoras, que levam a eletricidade para a casa dos consumidores. A grande função do sistema de transmissão é interligar todas as usinas, todas as bacias hidroelétricas, todos os reservatórios, todas as fontes de produção. É o melhor serviço público prestado no Brasil, é feito pela transmissão de energia elétrica. Mas o ex-presidente da Eletrobras, José Luiz Alqueres, afirma que o sistema de transmissão tem falhas. Em novembro do ano passado, boa parte da população do Amapá ficou sem energia porque um transformador quebrou. Nem a ANEEL, nem a ONS se deram ao luxo de fiscalizar que essa linha tinha lá o transformador de reserva dela fora de uso há mais de 1 ano e meio, sem nem mandarem para o conserto. O ONS, o Operador Nacional do Sistema, é quem coordena e despacha essa energia para todo o Brasil. E funciona nesse prédio aqui no centro do Rio. Mas especialistas dizem que o problema hoje é a operação no sentido mais amplo, que envolve também decisões do governo. A ex-diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica diz que de nada adiantam os investimentos feitos nos últimos anos sem uma boa gestão da água dos reservatórios e sem avaliar o momento certo de contratar e acionar as usinas térmicas. É necessário, à medida que a gente transforma o sistema do ponto de vista físico, ter a capacidade de fazer adequações do ponto de vista do papel das instituições e desses sistemas de coordenação. Eu diria que este é um processo incompleto, está em curso, e esse é o grande desafio que nós enfrentamos.
A distribuição de energia está toda conectada no Brasil, mas precisa chover nas áreas dos reservatórios. Boa noite, Anne. Faltou combinar isso com São Pedro, né, Renata? Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Até o fim do mês, gente, a chuva ela vai ser forte e volumosa nessas áreas em rosa, no norte e também no sul do país, em algumas partes, tá? Mas olha como ela já se espalha e também já consegue chegar ao centro-oeste e sudeste. Isso setembro. Em outubro, essa aqui é a tendência. Quanto mais azul, maior o volume de chuva em relação à média. E deve chover um pouco acima do normal, de forma bem pipocada, de forma bem isolada em grande parte do Brasil. E volta a chover nas bacias do Rio Paraná e também Furnas, que atingem essa área aqui do Brasil. Em laranja, onde vai chover abaixo do normal, com destaque para Roraima, leste do Amazonas e também Rio Grande do Sul. E a pouca chuva vai ser uma realidade ao longo da primavera na região sul. Dá uma olhada no mês de novembro e também dezembro. A área laranja, que indica chuva abaixo do normal, só aumenta. Vai chover mais do que choveu no inverno? Vai, mas não vai chover tudo o que deveria ao longo dessa primavera, viu, Renata? E como é que fica o tempo no último fim de semana do inverno? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vai ser assim, gente, com sol, calor e tempo firme na maior parte do Brasil. E a chuva, ela chega com mais força nessas duas áreas aqui, onde está verde escuro no nosso mapa. Estão nessa rota Florianópolis, onde a máxima não passa dos 23 graus, Manaus e Boa Vista com 30 graus. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o sábado vai ser com máxima de 32 graus, Salvador, 29, Natal, 30, Campo Grande, 38, Goiânia, 36, Porto Velho, 35, mesma temperatura de Macapá. E no domingo, venta forte no sul do país, em Porto Alegre a máxima chega aos 26 graus. No norte, a chuva será forte em Belém, com calor de 33 graus. Só esquenta mais em Cuiabá, com 42 e Teresina, 38. E o domingo, com a tarde mais fresquinha do Brasil, será em Floripa, com 25 graus. Em São Paulo, o inverno termina quente, com 32 graus na terça-feira. E aí, a primavera, que começa na quarta, a temperatura vai cair para 19 de máxima apenas. Um bom fim de semana para todos. Aproveitem o último fim de semana do inverno. Você também. Investidores do mercado financeiro reagiram negativamente à decisão do governo federal de aumentar o imposto sobre operações financeiras. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em queda de mais de 2% e a cotação do dólar comercial subiu. O IOF é um imposto abrangente, cobrado em diversas operações, como empréstimos, câmbio e contratação de seguros. A medida anunciada pelo governo Bolsonaro vai atingir quem precisa de crédito. A partir de segunda-feira, a alíquota anual do IOF para empréstimos de pessoas físicas vai subir de 3% para 4,08%. E de 1,5% para 2,04% no caso de empresas. A mudança vai impactar, por exemplo, o quanto se paga em empréstimo consignado, parcelamento de cartão de crédito, cheque especial, capital de giro, financiamento para novos investimentos e fica em vigor até 31 de dezembro. A justificativa para o aumento é que o governo precisa de dinheiro para bancar o programa social que vai ampliar e substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil. A arrecadação extra será de 2 bilhões de reais até o fim do ano. No ano passado, a equipe econômica sugeriu que a receita para o programa social saísse do corte de benefícios sociais, como abono salarial, salário família e seguro-defeso. Na ocasião, o presidente Bolsonaro vetou a ideia. Mas a alternativa encontrada para que o programa comece já neste ano foi o aumento do IOF, o que vai afetar todo mundo que precisar de dinheiro emprestado. A medida contraria promessas de campanha e discursos do presidente Jair Bolsonaro, que já descartou diversas vezes aumento de carga tributária. Uma delas foi em outubro do ano passado, em discurso no Itamaraty. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. O secretário especial do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou hoje que o aumento do IOF vai permitir que o valor médio do Bolsa Família passe de R$ 189 para R$ 300. Os pagamentos começariam em novembro, após a última rodada do auxílio emergencial.
Mais tarde, o Ministério da Economia disse que a fala de Funchal foi genérica sobre o novo valor e que haverá um anúncio oficial sobre o programa. O economista Alexandre Schwartzman avalia que, em vez de aumentar impostos, a saída seria reorganizar as contas públicas. O princípio da coisa está todo errado, né? Se a gente estivesse pensando realmente, de fato, numa preocupação social, né, até faria sentido dar uma melhorada nisso, e tem como fazer. Agora, é nitidamente um programa de caráter eleitoreiro. Saída mais cômoda sempre é: vou gastar mais e, a propósito, eu vou tributar mais também. Pensar em melhorar a eficiência do gasto, em ver se está chegando a quem de fato precisa, cortar gastos desnecessários para aumentar onde eles são desnecessários, isso em momento algum se pensa no Brasil. É sempre assim: a gente aumenta o gasto e aumenta o tributo. A subida do IOF surpreendeu economistas e investidores do mercado financeiro. No cenário pós-pandemia, de juros subindo, desemprego e baixa atividade econômica, segundo os especialistas, a medida pode pressionar a inflação e travar a retomada do crescimento. Vai ser mais difícil acessar o crédito vai ficar mais caro e, portanto, a economia cresce menos e a recuperação do mercado é mais difícil. Arrumar emprego vai ser um pouco mais complicado. Eu acho que a surpresa veio pelo fato de ser contra a agenda econômica defendida pelo governo. Você tem uma solução fácil e uma solução correta. A solução correta seria você fazer uma consolidação dos programas sociais, mudar as regras em relação a gastos obrigatórios, por exemplo, fazer a reforma administrativa. Além da reação dos investidores ao aumento do IOF, o cenário externo negativo fez o principal índice da Bolsa de Valores brasileira operar quase toda a sexta-feira no vermelho e fechar em queda de pouco mais de 2%. O dólar comercial subiu para R$ 5,28. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos disse que o resultado da medida será o desestímulo aos investimentos e mais custos para empresas e famílias que precisam de crédito. E que esse aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia. O aumento do imposto está em um decreto presidencial e não precisa ser aprovado pelo Congresso. Mas deputados do Partido Novo apresentaram um projeto que propõe suspender a medida. O governo ainda busca uma fonte permanente de recursos para que o Auxílio Brasil continue no ano que vem. A equipe econômica conta com a recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos, aprovada pela Câmara dos Deputados, mas que ainda precisa passar pelo Senado. A seguir, a Fiocruz afirma que casos, mortes e internações em UTIs por Covid têm os menores números do ano. A maioria dos estados e municípios ignora a orientação do Ministério da Saúde de não vacinar adolescentes. Dezessete capitais estaduais e o Distrito Federal mantiveram a vacinação de adolescentes contra a Covid e ignoraram a orientação contrária do Ministério da Saúde, que motivou críticas de epidemiologistas. Lucas, de 15 anos, foi cedo ao posto de saúde em São Paulo. Antes eu já estava avisando minha mãe para vir tomar, mas eu estava querendo já tomar a vacina já. No Rio, Luiz Gustavo também foi cedinho com a mãe, mas a família ficou confusa com o recuo do Ministério. Quando ontem apareceu que estava suspenso, nossa mãe, foi um pânico, porque, poxa, eles precisam da vacina, todo mundo precisa da vacina, né? Para a gente poder sair logo dessa pandemia. Então é um ajudando o outro. Quando fala que está suspenso, a gente fica nervosa, ele ficou nervoso. Só Porto Velho e Natal suspenderam a vacinação desse grupo. Pelo menos 17 capitais e o Distrito Federal continuam vacinando os adolescentes. Estão seguindo a orientação da Anvisa, dos médicos de toda a comunidade científica, mas contrariando a nova diretriz do Ministério da Saúde. Em viagem a Natal, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, continuou tentando dar explicações sobre o recuo, uma vez que já havia anunciado a vacinação de todos os adolescentes acima de 12 anos.
Na realidade, o Ministério da Saúde, por meio de notas técnicas, apenas previu a imunização de adolescentes a partir do dia 15 de setembro. O que acontecia? O que acontecia é que já estavam sendo imunizados desde agosto e mais de 24 mil adolescentes receberam vacinas diversas já aprovadas pela Anvisa para esse subgrupo. Então, diante do evento adverso, da necessidade de ter segurança, de oferecer às mães brasileiras segurança para seus filhos, o Ministério da Saúde decidiu suspender o subgrupo sem comorbidades, enquanto se avalia de uma maneira mais detalhada. Aliás, o Reino Unido fez isso. Mas o que o Reino Unido decidiu esta semana não foi isso. Vai vacinar, sim, quem tem de 12 a 15 anos. A diferença é que por lá a vacinação desse grupo começa na semana que vem. A imunização de adolescentes no Brasil está autorizada desde julho pela Anvisa, apenas com a Pfizer. A agência chamou a Pfizer para prestar informações que embasem a análise de eventuais reações adversas alegadas pelo ministro Queiroga. Depois da reunião, hoje de manhã, a Anvisa reiterou sua posição. Em entrevista à Globo News, a gerente de farmacovigilância da Anvisa reforçou que não há motivo para a suspensão da vacinação dos adolescentes. Até o momento não há uma mudança, da Anvisa para a retirada ou para a suspensão da vacinação em adolescentes. Então, o posicionamento da Anvisa nesse momento é que se mantém a indicação que está posta em bula para a vacinação dos adolescentes. A Sociedade Brasileira de Infectologia lembrou que vários países já iniciaram a vacinação de adolescentes. Reforçou que a significativa redução de novos casos e de mortes por Covid-19 no Brasil deve-se principalmente ao avanço da vacinação da população, que suspender a vacinação de adolescentes nesse momento pode prejudicar o bom andamento do controle da pandemia no território nacional. E pediu ao Ministério da Saúde que reconsidere seu posicionamento, especialmente considerando a inexistência de evidências científicas contrárias ao uso da vacina Pfizer-BioNTech em adolescentes. Esse súbito recuo do Ministério da Saúde na vacinação dos adolescentes se deu depois de uma conversa de Queiroga com o presidente Jair Bolsonaro sobre o assunto. O próprio Bolsonaro afirmou ontem, numa transmissão em rede social, disse que não impôs nada, apenas levou ao ministro sentimentos e informações que chegaram a ele. Bolsonaro estava se referindo a declarações que circulavam nas redes sociais sobre supostas reações adversas das vacinas. No início da noite, o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo deixou claro que a morte de uma adolescente que chegou a ser usada como argumento pelo ministro da Saúde para justificar o recuo nada tem a ver com a aplicação da vacina. De acordo com a nota, o quadro clínico e os exames complementares sugerem púrpura trombótica trombocitopênica. A PTT forma pequenos coágulos que bloqueiam o fluxo sanguíneo a órgãos como o cérebro e o coração. A nota afirma que a PTT é uma doença rara e grave, normalmente sem uma causa desencadeante conhecida. Não há como atribuir relação causal entre PTT e a vacina contra a Covid-19. O grupo que investigou o caso concluiu que não é possível atribuir diretamente a doença e óbito à vacinação. A morte também está sendo investigada pela Anvisa. Jamal Suleiman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, considera injustificável a suspensão da vacinação dos adolescentes. Do ponto de vista político, absolutamente inadequada. Do ponto de vista técnico, inconsequente. Nos processos de imunização, qualquer que sejam eles, há um percentual de eventos adversos. O que se sabe para todas as vacinas é que esse percentual, além de baixo, os eventos adversos são, na grande maioria dos casos,
absolutamente leves. Então, quando uma autoridade da República vem a público para colocar um posicionamento desse tamanho, neste momento da pandemia, isso cria uma situação intolerável, para dizer o mínimo, para que se crie um clima de pânico nos pais e nos jovens, num momento extremamente importante da pandemia. O Comitê Científico dos Governadores do Nordeste endossou as críticas de especialistas. Disse em nota que as justificativas apresentadas pelo Ministério da Saúde não são claras e não têm sustentação científica, e recomendou aos estados e municípios que não alterem suas programações de vacinação dentro das disponibilidades de doses de vacinas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, reagiu a críticas do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, numa live, o presidente chamou o prefeito de projeto de ditador por exigir que todos os servidores municipais tomem a vacina. Como é que você pode ver o prefeito do Rio de Janeiro obrigando o servidor público a tomar vacina? São os projetos, né, de ditadores até no Brasil. Um Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. E nós vimos muitos governadores fazendo coisas terríveis durante a pandemia, como toque de recolher, lockdown, confinamentos, prisões, entre outras barbaridades. O que vai nos nortear aqui vai ser a ciência. Nós não acreditamos em teses delirantes. Nós respeitamos, e repito, trabalhamos respeitando a vida e não dialogando com a morte, como parece fazer permanentemente o senhor presidente da República desde que essa pandemia começou. Talvez essa insensibilidade do senhor presidente da República faz com que ele tenha devaneios tão assustadores, né, como a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, especialmente quando a gente lida com vidas humanas. É uma completa falta de sensibilidade, de empatia, de respeito ao próximo e um permanente diálogo com a morte. O número de casos, de mortes e de internações por Covid no Brasil caiu ao menor patamar do ano, segundo a Fiocruz. Os profissionais que trabalham na linha de frente de combate à Covid enxergam agora mudanças expressivas na rotina dos hospitais. Hoje a gente vive uma realidade melhor do que alguns meses atrás, né? Reduziu muito o número de pacientes internados. A gente ainda tem uma internação ou outra, principalmente dos pacientes jovens que ainda não tomaram a dose completa da vacina. Vejam o que a Josi, fisioterapeuta, diz em janeiro. 9 meses que a gente não bebe água direito, 9 meses que a gente não pode ir ao banheiro a hora que a gente quer, né? Então tá todo mundo muito mais cansado do que no início. Em abril de 2020, no Rio, o doutor Pedro ficou numa encruzilhada. Teve que fazer duras escolhas. Estão faltando respiradores na rede pública. Tivemos uma situação muito triste, em que perdemos 2 pacientes por falta desse equipamento. Hoje, ele atribui a melhora do quadro da Covid ao avanço da vacinação. Hoje, após a vacinação de boa parte da população do Rio, a gente consegue observar uma diminuição grande no número de internações. Tem alguns pacientes internados que não tomaram vacina, que acabaram recusando a vacina, mas, de um modo geral, tem uma grande diminuição no número de pacientes com a forma grave da Covid. O que os profissionais observam nos hospitais aparece também nas estatísticas. A nova edição do Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz destaca que os números de casos e mortes tiveram a maior queda de 2021. Até 11 de setembro, foram 12 semanas consecutivas de redução de óbitos. E a ocupação de leitos de UTI também vem diminuindo em todo o país. Os pesquisadores dizem que os casos graves e fatais voltam a se concentrar entre idosos. E reforçam a necessidade da aceleração da dose de reforço para quem tem mais de 60 anos. A Fiocruz também ressalta a importância do passaporte de vacinas para a proteção coletiva e estímulo à vacinação. E alerta: a pandemia ainda não acabou, é fundamental manter os cuidados como o uso de máscara e o distanciamento e avançar na imunização. A nossa expectativa é que a gente consiga progredir cada vez mais rápido até chegar a um patamar mínimo de 70%
que é quando a gente terá algum alívio para poder dizer que a gente pode já manter com alguma segurança o relaxamento das medidas de distanciamento físico no país como um todo. Então vamos ver como estão os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alain. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou 467 mortes por Covid de ontem para hoje. Já são 589.744 vítimas. Como aconteceu ontem, hoje São Paulo divulgou mais de 20 mil casos represados. Isso fez o número de diagnósticos nas últimas 24 horas passar de 35 mil. Até agora são mais de 21 milhões e 100 mil. Com isso, depois de 18 dias com tendência de queda, a média de casos entrou em estabilidade. São 18.273 por dia, redução de 12% em 2 semanas. A média de mortes segue em estabilidade, com redução de 10%. Agora são 546 mortes por dia. No mapa, o Rio de Janeiro aparece em cinza hoje porque não divulgou os dados até às 8 da noite. 3 estados têm alta na média de mortes. Em estabilidade são 14 estados e 8 estados e o Distrito Federal tem queda. Vamos à vacinação. Em 24 horas, 711.854 pessoas se vacinaram com a primeira dose, 1.523.945 com a segunda dose ou a dose única e 33.787 com a dose de reforço. O total de vacinados do dia foi superior a 2.200.000. Assim, são mais de 141 milhões de brasileiros com a primeira dose, 66,14%, praticamente 2/3 da população. A proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única e temos 37,18% completamente vacinados, pouco mais de 79 milhões. A dose de reforço foi aplicada até agora em 267.428 pessoas, 0,13%. No mapa, os estados mais adiantados, na vacinação completa, aparecem em verde escuro. Outros detalhes em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigado, Alain. O Ministério Público Federal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e a Agência Reguladora dos Planos de Saúde estão investigando o uso indiscriminado de hidroxicloroquina em pacientes da Prevent Senior. A comissão que zela pela ética das pesquisas no Brasil afirma que um estudo da empresa com a aplicação desse medicamento em pacientes de Covid já estava pronto antes de ter recebido autorização. Uma aula de como não se deve testar um medicamento. Assim, o Instituto Questão de Ciência analisou e definiu um estudo da Prevent Senior com 636 pacientes tratados com uma combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. Eles não testavam para ver se os pacientes tinham o vírus ou não. Eram só pessoas que tinham sintomas parecidos com o da gripe. Quem queria participar podia escolher se ia participar do grupo controle ou do grupo placebo. Isso daí tudo foi feito de uma maneira como se fosse num jogo de futebol, que você escreve a regra ao longo da partida. Isso compromete demais o estudo e não dá para tirar conclusão nenhuma. O Plano de Saúde divulgou o estudo ainda na fase preliminar em abril do ano passado. Publicou que só 2 pessoas morreram, uma por síndrome coronária aguda e outra por câncer metastático. Mas uma planilha interna da Prevent Senior, obtida com exclusividade pelo repórter Guilherme Bausa, da Globo News, indica que 9 pacientes morreram e 6 deles tinham sido tratados com hidroxicloroquina e azitromicina. 3 dias depois da publicação do estudo, o presidente Jair Bolsonaro citou Fernando Parrillo, dono da Prevent Senior, e afirmou que entre os pacientes que optaram pelo medicamento, o número de óbitos foi 0. Médicos da Prevent Senior denunciam ainda que as pessoas não sabiam que estavam sendo usadas como cobaias. O diretor da Prevent, Fernando Oikawa, teria mandado não informar o paciente ou familiar sobre medicação e nem sobre o programa. Estudos feitos em várias partes do mundo e respeitando critérios científicos comprovam que a hidroxicloroquina e outros medicamentos do chamado kit Covid são ineficazes contra o coronavírus e podem produzir efeitos colaterais graves. Hoje, técnicos da ANS, a Agência Reguladora dos Planos de Saúde, recolheram documentos na Prevent Senior e deram prazo de 5 dias úteis para a empresa mandar mais informações. O Conselho Regional de Medicina também abriu uma investigação sobre o caso, que está sob sigilo.
Uma das razões para o estudo ter sido suspenso pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa no ano passado é que ele foi publicado assim que recebeu a autorização para começar. Quer dizer, já estava pronto antes de ser autorizado pela CONEP, a instância máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. A comissão entrou com representação e o Ministério Público Federal investiga o caso. A pesquisa já tinha sido feita anteriormente, né? Quer dizer, o que é inteiramente irregular, porque a pesquisa foi feita sem autorização e com critérios diferentes, inclusive, do que tinha sido aprovado. Quando se faz a pesquisa sem autorização, os direitos e a segurança das pessoas que estão participando na pesquisa não ficam minimamente garantidos. As coisas que estão sendo denunciadas são coisas muito graves, né? Você imagina no momento que a pessoa pega Covid, está com um medo enorme do que vai acontecer, aí chega alguém e diz que tem de tomar aquela substância X. Não é uma coisa razoável, é uma situação muito desigual, né? Em que se aproveita dessa fragilidade para fazer testes que não tiveram efeito científico nenhum na prática. A Prevent Senior declarou que jamais descumpriu determinações da CONEP, que o material divulgado em fase preliminar era uma descrição da evolução de casos e não um estudo científico, que até 4 de abril do ano passado, quando contabilizou os dados, constatou 2 mortes e elas não tinham relação com os medicamentos analisados. A empresa declarou que não omitiu mortes e que prestará todos os esclarecimentos à ANS. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços da Precisa Medicamentos, investigada pela CPI da Covid. As buscas na sede da empresa em Barueri, na Grande São Paulo, duraram quase 12 horas. Policiais federais também estiveram neste centro logístico, onde ficam os produtos da Precisa Medicamentos. A operação foi solicitada pela CPI da Covid e autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Os senadores afirmaram que a Precisa ocultou documentos relativos ao contrato assinado com o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da Covaxin. Primeiro queremos saber se o contrato de fato existiu. E nos chama a atenção o fato da Precisa não ter informado sobre isso. Porque se não existiu esse contrato, aí incorre em um crime gravíssimo por parte do governo brasileiro e do Ministério da Saúde. A Precisa serviu de intermediária na negociação. O governo federal já tinha reservado 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Mas, em junho, o contrato foi suspenso por suspeitas de irregularidades, o que impediu um gasto de R$ 80,70 por dose. A vacina seria a mais cara do Brasil. A CPI também pediu buscas no Ministério da Saúde. O ministro Dias Toffoli negou após o parecer contrário do Procurador-Geral da República. Augusto Aras considerou que as informações poderiam ser obtidas de outra forma. Os documentos recolhidos aqui na sede da Precisa serão analisados pela Polícia Federal e por técnicos da CPI. Os senadores estão atrás de detalhes do contrato entre a empresa brasileira e o laboratório indiano e de informações sobre voos que teriam sido pagos pela Precisa a autoridades do governo federal. A defesa da Precisa Medicamentos declarou que a empresa entregou todos os documentos à CPI, que a operação de hoje é inadmissível e a prova mais clara de abusos que a CPI vem cometendo. Nós não tivemos o retorno do Ministério da Saúde. Nesta sexta-feira, os Estados Unidos reconheceram o erro trágico num ataque com um drone à capital afegã, em que 3 adultos e 7 crianças morreram no mês passado. O general Frank McKenzie usou gráficos, fotos e mapas para explicar passo a passo como os Estados Unidos vigiaram um carro suspeito no Afeganistão por 8 horas. A informação da inteligência dizia que o carro poderia ser usado para atacar o aeroporto de Cabul, que naquele dia 29 de agosto já havia sofrido um ataque terrorista que deixou quase 200 pessoas mortas. Com satélites e drones, os Estados Unidos acompanharam o carro minuto a minuto, sendo carregado com o que os americanos acharam que eram explosivos, pegando e deixando homens em diferentes pontos de Cabul até se aproximar do aeroporto e parar em uma garagem. E então, de um avião não tripulado, a 15 quilômetros de altura, lançaram um míssil. Explodiram o carro.
Hoje, o general disse: foi um erro trágico e fatal e eu ofereço minhas sinceras desculpas. O general disse que o carro e o motorista provavelmente não tinham conexões com o Estado Islâmico Khorasan, como eles imaginaram. 10 pessoas foram mortas no ataque, todas civis. 7 eram crianças. As dúvidas sobre o ataque começaram logo após a explosão. Afegãos diziam que entre os mortos não havia terroristas, mas o governo americano vinha defendendo a ação. O chefe do Estado-Maior, por exemplo, tinha dito que o ataque foi justo, até que uma investigação da imprensa, do jornal The New York Times, escancarou o erro. O jornal mostrou que o homem que os Estados Unidos achavam ser do Estado Islâmico era o afegão Zemari Ahmadi, que trabalhava com uma ONG humanitária americana há anos, distribuindo comida a necessitados. Que o que os militares imaginaram ser explosivos eram galões d'água. E que Ahmadi teve um dia normal de trabalho antes de chegar em casa e, como de costume, ter o carro cercado pelas crianças que sempre iam recebê-lo. A seguir, as medalhas brasileiras no Mundial de Canoagem. E o boletim médico sobre o Rei Pelé. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu uma portaria do governo Bolsonaro que dificultava o rastreio de armas no Brasil. Em abril do ano passado, Bolsonaro tornou sem efeito 3 portarias do Exército que determinavam, por exemplo, o registro obrigatório de produtos controlados pelo Exército no Sistema Nacional de Rastreamento. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que a medida do governo desrespeita a Constituição e prejudica o controle e a repressão do comércio ilegal de armas e munições. O Datafolha divulgou uma pesquisa com a avaliação dos brasileiros sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em agosto de 2019, 19% dos entrevistados disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro daquele ano, 19% de novo. Em abril do ano passado, 21%. Depois, 21%, 20%, 22% e 21% em dezembro. Em janeiro deste ano, 19%. Em março, 18%. Em maio, 14%. Em julho, 15% e agora 15% de novo. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 36% em agosto de 2019, depois 37% em dezembro daquele ano e em abril do ano passado. 32% em maio e junho do ano passado, 35% em agosto, 39% em dezembro. Em janeiro deste ano, 38%, em março 35%, 34% em maio, em julho 28% e agora 28% de novo. Em agosto de 2019, 44% dos brasileiros disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro. Em dezembro, 43%, depois 38%, 44%, 46%, 41% e 37% em dezembro do ano passado. Em janeiro deste ano, 41%, em março 45%, em maio 50%, em julho 55% e agora 57% dizem que nunca confiam nas declarações do presidente. Não sabiam? 1% nas 2 primeiras pesquisas, 5%, 2% em 3 pesquisas, 3%, 2% em janeiro e março deste ano e 1% nas 3 últimas pesquisas. O Datafolha também divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem. O ex-presidente Lula, do PT, lidera os 4 cenários de primeiro turno considerados pelo Instituto. Vamos ao cenário em que o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, João Dória. Lula, do PT, tinha 46% de intenções de voto em julho. Agora tem 44%. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, tinha 25% e passou para 26%. Ciro Gomes, do PDT, 8%, agora 9%. João Dória, do PSDB, tinha 5%, agora 4%. Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, passou de 4% para 3%. Em julho, 10% disseram que iriam votar em branco, anular ou que não votariam em nenhum desses candidatos. Agora são 11%. 2% não souberam responder nas 2 pesquisas. Agora o cenário em que o candidato do PSDB é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Em julho, Lula aparecia com 46% das intenções de voto. Agora tem 42%.
Bolsonaro tinha 25% e manteve o índice. Ciro Gomes passou de 9% para 12%. Mandetta tinha 5%, agora 4%. Eduardo Leite tinha 3% e agora 4%. Em julho, 10% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum dos candidatos. Agora são 11%. 2% não souberam responder nas duas pesquisas. O Instituto também fez 2 novas pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno, uma delas com apenas 4 candidatos. Lula aparece com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 26%. Ciro Gomes, 11%. E João Dória, 6%. 11% responderam que votariam em branco, nulo ou em nenhum desses candidatos. 1% não soube responder. A pesquisa traz ainda um cenário mais amplo, com novos nomes. Lula aparece com 42% das intenções de voto, Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 10%, João Dória 5%, José Luiz da Atena do PSL 4%, Simone Tebet do MDB 2%, Aldo Rebelo sem partido 1%, Rodrigo Pacheco do Democratas 1%, Alessandro Vieira do Cidadania não pontuou. 10% afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum desses candidatos. 2% não souberam responder. O Datafolha perguntou em quem os entrevistados votariam no segundo turno. São 5 cenários. No primeiro, os rivais são Lula e Bolsonaro. Em maio, Lula aparecia com 55% das intenções de voto. Em julho, 58% e agora 56%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 32%, depois 31% e agora 31% de novo. Votos em branco, nulo ou nenhum eram 11%, depois 10% e agora 13%. Não sabem, 2% na primeira e 1% nas 2 pesquisas seguintes. Agora, o cenário de um segundo turno de Lula e Dória. Em maio, Lula tinha 57%, em julho 56% e agora 55%. Na primeira pesquisa, João Dória aparecia com 21%, a seguir 22% e agora 23%. Votos em branco, nulo ou nenhum, 20% nas 2 primeiras pesquisas e agora 22%. Não sabem, primeiro 2% e 1% nas 2 últimas sondagens. O Instituto considerou também a hipótese de um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Em maio, Ciro tinha 48%. Em julho, foi a 50%. Agora tem 52%. Bolsonaro tinha 36%. Depois, 34%. Agora, 33%. Brancos, nulo ou nenhum, 15% nas 3 pesquisas. Antes, 2% não souberam responder. Depois, 1% e agora 1% de novo. Agora a simulação de um segundo turno de Bolsonaro contra Dória. Em maio, Dória tinha 40%, em julho 46% e agora manteve 46%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 39%, depois 35% e agora 34%. Brancos e nulos ou nenhum, 20%, 18% e 19% agora. Antes, 2% não souberam responder e 1% nas 2 sondagens mais recentes. O Datafolha pesquisou pela primeira vez um segundo turno em que o ex-presidente Lula enfrenta Ciro Gomes. Lula tem 51%, Ciro 29%. Brancos, nulos ou nenhum, 19%. Não soube responder, 1%. O Datafolha entrevistou 3.667 pessoas em 190 municípios nos dias 13, 14 e 15 de setembro. O Brasil conquistou 2 medalhas no Mundial de Canoagem na Dinamarca. Fernando Rufino venceu os 200 metros na classe VL2, a prova em que ele foi ouro nas Paralimpíadas de Tóquio há 13 dias. Débora Benevides conquistou a medalha de bronze também nos 200 metros VL2 para mulheres. O Pelé precisou voltar à UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta madrugada. Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, foi uma medida preventiva porque ele apresentou uma breve instabilidade respiratória. Após a estabilização do quadro, ainda conforme o boletim, Pelé foi encaminhado a uma unidade de terapia semi-intensiva, onde está agora. Ele segue em recuperação da cirurgia que foi submetido no último dia 4 para retirar um tumor no cólon direito.
Numa rede social, Pelé disse que segue se recuperando muito bem e sorrindo todos os dias. A filha do rei, Kelly Nascimento, postou uma foto tirada hoje com ele e escreveu que Pelé está se recuperando bem e dentro do quadro esperado. A seleção brasileira feminina de futebol venceu por 3-1 o primeiro dos 2 amistosos contra a Argentina. Os gols do Brasil foram marcados por Debinha, Nicole e Angelina. A Argentina descontou com um bom segundo. Essas 2 equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira. O Globo Repórter de hoje vai mostrar paisagens surpreendentes no interior de São Paulo. Bem, eu quero convidar você para conhecer lugares de uma beleza impressionante. A gente vai navegar pelo Pantanal Paulista e se aventurar pelos cânions que formam cenários monumentais. Um caminho cheio de riquezas naturais. Cachoeiras, piscinas nas rochas, a beleza do cerrado. Desafio das trilhas fechadas na Mata Atlântica. As raríssimas antas albinas. E você vai saber por que morcegos e beija-flores disputam esta flor com jeito de cogumelo. É hoje no Globo Repórter. Em seguida tem Verdades Secretas e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado por ficarem até o final e até o próximo vídeo.